Karen, que assunto polêmico. Nunca imaginei que eu teria tanto comentário no direct. Já você tá louca? Contrato para namoro? Eu disse contrato para namoro. Mas antes de começar a falar, eu queria que você se apresentasse. Quem é a doutora Karen? Bom, boa noite, Geise. Boa noite a todos que estão chegando agora na nossa live. Eu sou advogada, tá? Atuo aqui na região do Cariri, né? E nas adjacências, capital também do Ceará. E temos alguns processos também pelo Brasil, né? Uhum. O nosso foco é em direito civil, com especialização em direito de família e sucessões. Também atuamos na área do direito administrativo, tá? Eu sou advogada também da Associação dos Servidores de Educação do Estado do Ceará, em Fortaleza, e sou atualmente graduanda em Administração Pública também pela Universidade Federal aqui do Cariri. Então, a gente já vem com 7 anos de advocacia nesse ano, já temos uma estradazinha. E esse tema realmente é bem polêmico ainda, É, um tá? tema polêmico. Apesar de, vamos dizer, o contrato de namoro ter surgido há algum tempo atrás, ele ainda está bem guardadinho, porque a gente vai descobrir algumas nuances do mesmo e vai verificar que ele está explodindo agora realmente em razão da pandemia, Sim. tá? Que é algo que eu falei. Agora os casais estão muito unidos, dividindo senhas de Netflix, despesas dentro de casa, porque alguns casais escolheram passar essa pandemia junto, mas não sabe ainda como é que... Aí foi aquela questão. Por isso que eu coloquei até no meu Instagram assim, não confunda o contrato de namoro com união estável, porque algumas pessoas disseram, mas Gê, você tá falando de união estável? Eu disse, calma, a gente vai tirar todas essas dúvidas lá. E aí, agora, Karen, que já se apresentou, eu tenho algumas perguntas que vocês mandaram. Mandei também para a doutora Karen. E aí, para a gente começar, eu vi que isso foi um assunto no Fantástico e que através desse assunto no Fantástico deu um boom na rede social. Essa lei do contrato, eu não sei se é lei, mas o que é esse contrato de namoro e quando é que ele surgiu, Karen? Bom, na verdade, o contrato de namoro, ele não é regulado por uma lei. Não existe no Brasil uma lei específica que regulamente, o contrato de namoro obedece às seguintes normativas, tá? Esse contrato, como tantos outros, ele veio surgir em razão de uma situação fática, né? O namoro é uma instituição social, né, no qual faz parte da nossa vida corriqueira, mas ele vem ao longo do tempo, né, se modificando. O namoro hoje ele tem algumas características que têm uma similitude com a união estável, né? E em razão dessa semelhança, o contrato de namoro ele veio surgir justamente para resguardar a instituição namoro e a instituição união estável, tá? Então, o que Certo. seria esse contrato de namoro? É um documento escrito, é um documento formal, em que os declarantes, os namorados, eles vão falar para a sociedade, olha, nós estamos apenas namorando. Nós não temos nenhuma intenção de constituir uma família, tá? Essa é a grande diferença. O contrato de namoro, ele vai expressar claramente que a real intenção dos contratantes, dos namorados, é simplesmente o namoro, essa fase de conhecimento, que existe uma relação afetiva, mas que não tem um caráter de constituir família. Tá? Nesse Entendi. contrato de namoro, é interessante também a gente observar que algumas situações elas podem também serem disciplinadas, né? A depender da relação e da vontade dos contraentes, né? Dos casais. Entendi. Então é assim, vou dar um exemplo para ser de uma forma mais clara para as pessoas. Comecei a Uhum. namorar hoje, mas eu tenho um patrimônio, eu já tive uma família. Vou dar um exemplo, tá? Onde eu tenho 2 filhos, tenho um patrimônio, tenho carro, tenho imóvel, tenho uma empresa estabilizada. E eu conheci uma pessoa e começo a namorar. E eu começo a observar que essa pessoa pode ter segundas intenções no nosso namoro. Então seria aí que eu faço um contrato para eu me resguardar, que eu apenas estou namorando, Pronto. mais nada do que isso.
Pronto, exatamente isso, né? O contrato de namoro, ele surge justamente para resguardar, né, especialmente bens e a vontade também da parte. Veja bem, a minha vontade não é constituir uma família nesse momento. A minha vontade é apenas de te conhecer. Né? E nessa fase de conhecimento, logicamente, que nós temos que ver tudo que engloba o casal, né? A questão do patrimônio, a questão realmente da sociedade, do meio social em que eles convivem. E dessa forma, esse é o grande objetivo do contrato de namoro. Ele surgiu a princípio com esse intuito de resguardar o patrimônio, de não haver uma comunicação entre o patrimônio do namorado e da namorada. Em razão disso, mas ele não se restringe a esses objetivos, tá? Ele pode vir a ser também o início do caminho para um contrato definitivo. Respeito, eu posso estar colocando respeito, certo? Entendi. Porque às vezes... Assim, pode falar. A questão do namoro, logicamente, quando você está num relacionamento, há uma intenção futura de você constituir essa família, de constituir uma união estável, de constituir um casamento. Assim pressupõe. Mas no decorrer desse caminho, pode acontecer diversas situações que levem a uma dissolução daquele relacionamento. E para que a gente possa proteger tanto a vontade da parte de estar só no namoro, quanto o seu patrimônio, o contrato de namoro, ele surge, né, com essa expectativa. Entendi. Então, numa forma de brincadeira, que eu vi até algumas charges no YouTube, porque depois que realmente saiu no Fantástico, isso realmente as pessoas tomaram conhecimento. Tipo, você vai na minha casa 3 vezes por semana, isso pode ser colocado em contrato? Um respeito para a minha família, com a minha mãe, então... Não é só bens, então engloba até respeito, visitas em casa. Um exemplo, 2 dias ela ir na casa dele, 2 dias ele vir na casa dela. Tudo isso pode ser colocado em contrato, é assim? Sim, o contrato, ele é um instrumento que manifesta a vontade das partes, né, em diversos setores da vida. Então, você pode, até mesmo a gente costuma brincar no escritório, você pode regulamentar quais são as despesas inerentes a cada um, se vocês morarem juntos, né? Você pode regulamentar, enquanto casal de namorados, futuramente nós queremos constituir uma família, então nós precisamos comprar um imóvel. Tá? Então, esse imóvel está lá regulamentado no contrato de namoro, vai ser colocado no nome de ambos e cada um vai ter uma cota parte de 50% no pagamento. Eu posso normatizar a guarda e o cuidado de animais domésticos. E é importante, né, a gente verificar assim, que não se trata simplesmente de questões patrimoniais, tá? Elas são e foram o motivo primeiro do surgimento desse contrato? Sim, mas esse contrato não se restringe a eles. Entendi, ele é bem mais abrangente. Aí veio uma pergunta que é o seguinte, eu namoro há 6 anos, eu posso ainda fazer esse contrato? Ou ele é aplicado apenas no início do relacionamento? Que essa é uma pergunta que eu achei bacana. Sim, e ela é bem recorrente, né, em algumas consultas no escritório também. O contrato de namoro, ele pode ser feito a qualquer momento, tá? Não existe um período determinado, tem que ser no início do namoro. Não, mas há que se ter um cuidado, né? Na elaboração da minuta do contrato, que vai ser levado à escrituração, é preciso que se expresse a data de início, né? Para que, se uma vez esse contrato seja levado ao judiciário, né? Seja discutido no âmbito do judiciário, ele possa equilibrar as datas entre o início e o seu termo, né? Para ver o período em que ele vai regulamentar. Então, ele pode ser realizado a qualquer momento. Mas veja bem também, Geise, é importante que a gente ressalte que dentro desse período não se pode caracterizar a união estável. Porque se vier a ser caracterizada a união estável, esse contrato, por mais que ele tenha sido feito no início ou durante o namoro, ele vai perder a sua validade, a sua eficácia, tá? Porque já não existe uma legislação específica como existe da união estável. Mas o contrato de namoro vai ter a sua validade uma vez que ele obedeça os requisitos determinados na lei.
Entendi. Então, para a união estável, a gente vai já. Para a gente poder entender realmente, de fato, essa diferença. Aí eu te digo, Karen, beleza. Vou fazer meu contrato de namoro. Aonde que eu faço? Eu tenho que procurar um advogado ou eu vou direto a um cartório? Quem faz quem redige esse contrato? Como é que funciona? Pronto, o contrato de namoro, o ideal é que você consulte realmente um advogado, né, especialista Certo, nessa área, tanto da área de direito de família, como tenha também a expertise da redação contratual, né, porque certo, é uma minuta que pode ser que deve ser redigida e ela tem que ser específica para cada realidade de casal. certo. Então, o ideal é que se contrate, se consulte o advogado, mas nada impede, né, que os namorados cheguem até o cartório de registro de notas e peça para que seja lavrada uma escritura pública, ok? O risco que a gente sempre, de toda forma, conscientiza as partes é que a escritura pública junto ao cartório, em geral, ela tem uma forma única, né? Ela não vai nas Certo. peculiaridades de cada casal, né? E o ideal é que o contrato ele seja personalizado, tá? Por isso que Entendi. é importante essa orientação. E ademais, Geise, a gente precisa também salientar o seguinte, que quando você vai realizar um contrato de namoro, é preciso que seja realmente um namoro. Porque o que é que gera Certo. tanta polêmica nesse contrato? Primeiro, por não ter a legislação e porque muitas pessoas utilizam como uma forma de fraudar uma realidade existente, que é a da união estável. Tá? Então, Entendi. por essa questão de ter a impossibilidade de você fraudar, ter essa possibilidade de você fraudar, o tabelião de notas ele não vai gerar um juízo de valor, enquanto o Certo. advogado ele pode te orientar, né? Olha, você não deve fazer um contrato de namoro porque a tua situação real se enquadra em união estável e, por vezes, esse contrato não vem a ter validade se ele for questionado no âmbito judiciário. Então, você perdeu tempo, dinheiro e ainda gerou uma dor de cabeça Uma dor de tremenda cabeça. realmente no judiciário. Então é por isso que quando eu fui fazer algumas pesquisas, eu vi que muitas pessoas ficaram frustradas e disseram: o contrato de namoro não me teve validade nenhuma. Então talvez encaixe nessa forma aí. Tentou usar de má fé, de certa forma, e realmente não teve validade nenhuma. Aí, cara, enquanto Isso. em média, tipo, eu não procurei um advogado, fui direto a um cartório, porque eu sei que advogado tem honorários e afins. Mas se eu Uhum. for um cartório e eu disser assim, quero fazer um contrato de namoro, eu aqui, meu parceiro, eu consigo fazer tranquilamente. Existe um custo tabelado ou não? Não existe um custo fixo para isso? Existe sim. Existe um custo tabelado, tá? Que é disciplinado pelo Tribunal de Justiça, é o custo de uma escritura pública, tá? Que Certo. pode ser consultado no site do Tribunal de Justiça, no Fermoju, que em geral tem um preço entre 100 e um pouquinho a mais Certo. de uma escritura razoável. Entendi. Então tá Se aí, gente, você vou for diretamente ao cartório, né? Se você quiser de toda procurar um forma o advogado. auxílio, isso, de um advogado, então vai ter o custo dos honorários do advogado, que é também tabelado, existe uma tabela mínima da OAB, que Certo. nos disciplina, né, os honorários como devem ser cobrados, mas ali é uma tabela base. Essa tabela vai ser, vamos dizer assim, referência para nós, e a depender de cada caso concreto, né, os honorários são fixados. E eu insisto, a questão da contratação de um advogado é realmente pela segurança jurídica do documento. O documento vai sair personalizado, vai sair atendendo às normativas legais existentes e não vai correr o risco, logicamente, de nesse período em que ele tiver validade, o contrato, dele ser considerado inválido. Entendi. Aí numa rescisão, vamos usar, eu vou usar essa palavra que é realmente rescindir. Terminei meu namoro, passei, no meu caso, 9 anos, terminei o namoro. Pronto. Como é que eu faço para cancelar esse contrato? Eu tenho que ir a um cartório, fazer uma rescisão, ou eu tenho que procurar novamente um advogado? Pronto. Dentro do próprio cartório, né, meus colegas advogados vão saber, existem as cláusulas resolutivas, tá? Em que a gente pode disciplinar que o contrato vai ficar
com validade até enquanto durar o namoro ou quando mudar a situação fática do casal, Que tá? aí entra Que é no o estado do namoro, casamento, né? isso, se transformar em união ou no casamento. Entendi. Aí uma seguidora também colocou assim: que tipo de casal é indicado? Existe algum tipo de casal específico? Não, não existe nenhum perfil de casal específico para o contrato de namoro. Mas eu costumo brincar que são aqueles casais, né, precavidos, É os que brigam prevenidos, também? Os que os brigam que brigam também? também, os que brigam também, porque toda relação tem, né, esses Tem, afetos. tem. Então Enfim, mas pronto. não existe um perfil específico. Todavia, Geise, né, o contrato de namoro, ele tem sido utilizado por algumas categorias específicas. Ele ainda é um pouco desconhecido, do âmbito, né, das pessoas, da realidade social. E a gente tem visto, quem é da área, os familiaristas, que ele está atingindo um grupo específico, né? Nosso grupo da advocacia em geral sempre se previne com esse tipo de contrato e geralmente familiares mais próximos, né, que detêm essa informação, eles têm se utilizado desse instrumento. Mas qualquer casal que esteja em namoro, que queiram declarar esse status, regularizar e se prevenir, né, para uma futura, em caso de dissolução, uma futura judicialização, ter um meio de prova para demonstrar que se tratava apenas de um namoro, pode se utilizar desse instrumento. Ou seja, não é só se você tiver bens, não. Você não pode ter nada, nenhuma caneta. Pode fazer o contrato, independente de você ter bens ou você. Nada. É uma forma de você se assegurar no relacionamento que você está tendo. Eu andei fazendo umas pesquisas e vi que em São Paulo, em 2018, só foram feitos 12 contratos. E em 2019 foram feitos 27 contratos. Para São Paulo ser uma capital da forma que realmente é pouco contrato. E eu acho que com essa live e agora com essa pandemia, que muitas pessoas estão pesquisando na internet coisas novas, pode-se acontecer de ter um aumento, né, dessa quantidade de contratos. Aqui na região do Cariri, você já fez algum? Ou não? Não, não, nós Pois é. já fomos bastante consultados, né? Chega ao nosso escritório realmente situações de várias perguntas, consultas a respeito, né, de como poderia se normatizar determinada situação afetiva. Nós sempre indicamos, né, caminhos, a depender do caso concreto, mas nós entendemos que ainda existe um certo tabu, um certo receio, né, um certo preconceito, um certo receio realmente das partes, dos namorados. E eu não diria só em relação ao contrato de namoro, né? Como da área, uma advogada da área, nós verificamos muita resistência em conversar, em discutir, em pré-estabelecer contrato antinupcial, né? Em conversar a respeito do regime de bens. E isso dificulta realmente na elaboração desses contratos. Mas uma coisa também que é importante salientar é que esses dados que você conseguiu coletar, em geral, eles são de escrituras públicas. Mas nada impede que esse contrato de namoro ele seja celebrado pela via particular, apenas com o registro, a autenticação daquele contrato. Tem a mesma Então, validade? eu diria que ele tem uma eficácia mais frágil, mas ele tem a mesma validade, tá? Ele sendo feito por uma escritura particular, assinado por duas testemunhas e registrado em cartório, ele vai ter a sua validade, só que ele é mais frágil, porque a outra parte, em caso de judicialização, pode alegar dolo, coação, enfim, algo que venha a tornar aquele instrumento mais frágil, tá? Mas, assim, esse número de contratos particulares, um contrato particular eu já fiz, tá? Mas somente elaborei a minuta e assinei junto. Mas escritura pública, em geral, também é diminuta, até também pelo preço da escrituração, que geralmente é um pouco mais oneroso do que o simples registro de um contrato em cartório. Entendi. Aí vamos para outra pergunta aqui.
Essa pergunta, eu ainda sou um pouco leiga nesse assunto, mas eu vou fazer. É importante na proteção patrimonial? É assim, o que eu entendo? Eu comprei uma casa com meu dinheiro, ele não me ajudou em nada. Mas eu tenho um contrato de namoro. Eu sou obrigada, no término do namoro, dar metade do valor do imóvel a ele? Isso surgiu até dúvida em mim quando com essa pergunta. Pronto. Não é que você seja obrigada, tá? A outra parte, ela vai ter que provar em juízo, né? Em geral, essas discussões são no judiciário. Ela vai ter que provar que não se tratava de um namoro, se tratava de uma união estável, né? No namoro, pressupõe que não haja essa comunicabilidade dos bens, tá? O meu bem não se comunica com o bem do meu namorado. O contrato de namoro, ele vem para deixar claro isso. Tá? Por isso que ele surge justamente para proteger os bens Entendi. e Ou seja, o bem é diferenciar de união meu, estável. O então o bem é bem é seu, foi meu, investido. Isso. por mais que eu tenha tido um relacionamento com a pessoa, o bem é meu, fui eu que paguei, porque não é caracterizado como união estável. Que aí a gente vai entrar nessa pauta agora. E aí, Isso. essa Agora, só um dúvida, adendo, Geise. diga, Me permita só um adendo. diga. É importante que a gente ressalte as cláusulas do contrato, né? Na redação de um contrato, eu posso colocar como cláusula que aquele imóvel, vamos dizer assim, vai ser rateado ao final do namoro porque houve um investimento meu e do meu namorado, porque poderia ser um investimento para uma relação futura. Tá? Entendi. Então, nesse caso, poderá sim haver uma divisão desse bem, ok? Mas é a realidade de cada caso. Em geral, o contrato de namoro, ele justamente surge para prevenir que isso não aconteça. Certo. Aí vem aquela questão dos conflitos. A minha ideia no início de um relacionamento de uma mulher apaixonada e o meu conflito da minha ideia atual, que eu estou terminando o relacionamento e quero dar um fim nisso. Então aí é onde entra os conflitos do meu pensamento de início e do meu pensamento final, né? E aí esse contrato, se Isso. eu não quiser rescindir de forma amigável, ele pode ser levado à justiça ou não? Sim, o contrato, sim, ele pode ser e ele está sendo levado. Alguns poucos contratos de namoro que têm sido realizados no Brasil, eles estão em alguns casos sendo discutidos no judiciário. Inclusive, há um tempo atrás, acredito que ainda foi esse ano, salvo me engano, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ele justamente concedeu um bem, que era um apartamento, único e exclusivamente como propriedade do namorado, em vista de um contrato de namoro. Ele tinha um contrato de namoro, no qual evidenciava que ele tinha despendido exclusivamente, né, monetariamente, a compra desse apartamento e que não fazia valer, por esse contrato, a questão dessa divisão com a sua namorada. Foi parar no Superior Tribunal de Justiça e foi o contrato de namoro que resguardou realmente esse apartamento. Quando eu vi esse tema, eu achei que era um tema mais simples, um contrato onde eu vou estar me resguardando de várias situações, mas eu não imaginei que realmente fosse um contrato que pudesse ser levado a uma justiça, a uma briga judicial, que pode correr longos dias, meses e anos, né, se não chegar a um acordo. Que aí é onde entra essa confusão, esse atrito. E aí várias pessoas me perguntaram, Geise, qual é a diferença desse contrato de namoro para a união estável? Qual a diferença desses dois? Bem sucintamente, a vontade de constituir família. Pronto, Um resumiu. elemento muito, resumidamente, é um elemento subjetivo. A diferença do namoro para a união estável é o desejo dos contratantes em constituir ou não família. Simplesmente isso. Porque União assim, estável tem contrato também? Tem um documento que formaliza ou não? existe a escritura pública de união estável, né, que pode ser lavrada em cartório de notas, tá? E a união estável, ela já é regulamentada por lei, né? Está praticamente tanto no Código Civil, na verdade, como existe uma legislação realmente específica.
E aí, realmente, essa questão de constituir família é a cereja do bolo, como a gente costuma dizer, porque os namoros hoje, eles já perfazem as demais características da união estável, que é aquela convivência, né, contínua, duradoura e pública. Né? Por exemplo, você conhece a minha história, né? Foi minha Conheço. cerimonialista. Eu namorei durante 11 anos. 11 anos Né? essa mocinha namorou. Antes de casar, 11 anos. Então, eu perfazia as características de uma união estável, só que na nossa realidade, nós não tínhamos, naquele momento, o desejo de constituir família. Né? Nós caminhávamos para tal, mas não constituíamos ainda uma família. Então, é preciso se provar dentro do judiciário que aquele casal vivia publicamente, continuamente, duradouramente e manifestava, externava que era uma família. Então, esse é a cerejinha do bolo. Ultimamente, eu tenho observado, a gente vai já te responder, Rafa. Rafa também é uma noivinha minha que casou agora recente. Quando eu vou muito a cartório e locais, antigamente perguntava assim, casada, solteira ou viúva? Hoje a pergunta é, solteira, casada, viúva ou mantém união estável? Eu acho que muitas pessoas já observaram isso. Recentemente eu fui ao cartório e foi feita essa pergunta. Então, assim, uma coisa que eu estou observando muito, que eu falei no início da live, os casais estão juntos nessa quarentena e estão passando esses 60 dias e vão passar provavelmente mais dias juntos, dividindo despesas, dividindo, até brinco, a senha da Netflix, das redes sociais. Essa união deles nesse momento de pandemia pode ser caracterizada uma união estável, mesmo sem documento? Não necessariamente. Cada caso é um caso. Né? É preciso realmente que nós verifiquemos a situação de cada casal. O simples fato deles estarem dividindo despesas, de utilizarem redes sociais ou de terem uma conta conjunta, isso não significa, não implica em uma união estável. Há de se considerar justamente esse elemento que eu acabei de citar. Eles estão perante a sociedade, vivendo como uma família, né? Há aquela responsabilização mútua, material, moral, espiritual, né? Existe, está caracterizado para a sociedade que aquele casal já forma uma entidade familiar. Então, assim, é preciso analisar cada caso. Não precisam entrar em desespero. Por Né? favor. Os casais que estão em quarentena não precisam entrar em desespero, mas precisa observar a sua realidade. Entendi. Tá? Precisa ter um olhar crítico da sua realidade. Entendi. A Mara Timóteo disse aqui, fique tirando todas as minhas dúvidas. Que bom, Mara. Mande perguntas, vocês podem mandar perguntas que Karen vai responder. Karen é mãe também. O bebê dela está dormindo, o gostoso. Então ela tem um tempinho, 40 minutos para nos responder aqui. Rafael Santana perguntou, então, qual a diferença de união estável e casamento civil? Essa é uma pergunta boa. Pronto. O casamento civil já é uma regulamentação legal que veio complementar a questão do casamento religioso. Tá? Veio simplesmente dar uma visibilidade social realmente àquele casamento religioso que acontecia no tempo dos nossos avós, pais. Né? Não existia essa formalidade perante a sociedade. A união estável, ela vem de uma situação fática em que as pessoas, elas mantinham determinados relacionamentos, mas não tinha essa comunicação perante terceiros. O que acontecia? Havia muita fraude junto à sociedade. Vamos supor, o casamento civil, ele gera efeitos, né, sociais. Eu sou casada em regime de comunhão universal com meu esposo tem uma dívida, a dívida corre junto aos meus bens, porque o nosso patrimônio se comunica, né? Ele se une. E no caso, quando existia a união estável sem ser regulamentada, né, não havia a possibilidade de terceiros buscar, vamos dizer, a satisfação do seu crédito.
Então, a Entendi. união estável, regulamentada, ela permite fatos como esse, assim como a sociedade civil, o casamento civil também permite. Okay? A diferença é basicamente essa realmente. Né? A união estável regulamentada tem os mesmos efeitos que o casamento civil, gerar para a sociedade, né, a externalização da sua situação. Nós temos uma entidade familiar e essa entidade familiar obedece às seguintes normativas em relação a nós, os contraentes, como em relação também a terceiros, à sociedade. Entendi. Eu acho que pode ser uma dúvida de Rafa o seguinte: como as duas são muito parecidas, união estável e casamento civil, e aí eu até conversei com a Karen, em casamento civil gera muitas dúvidas, porque existem várias uniões, né? E aí no cartório é muito rápido. Então fica uma dica para você, gente. Você que vai casar no civil, dê uma pesquisada na internet, tem sites seguros que você consegue ver a diferença de cada um. Eu, ultimamente, venho acompanhando as minhas noivas e vejo que elas têm realmente essa dúvida, porque é muito rápido, né, Karen, no cartório. Então, acaba que um assunto vai puxando o outro. Então, É, como. na... Pode falar. Não, desculpa interromper você. Não, pode falar. Na verdade, assim, no cartório, eu tive essa experiência, apenas perguntaram qual o regime de bens? Isso. É desse jeito. E aí, por vezes, o casal de nubentes desconhece realmente quais são os regimes que existem no Brasil, quais são as implicações de cada regime no meu patrimônio, na minha vida pessoal. Então, é uma decisão que vai ser para o resto da vida, né? Até o Pressupõe que divórcio. seja para o resto, até um divórcio. Uhum. Então, é muito frágil realmente aos nubentes chegar perante um tabelião e simplesmente dizer, olha, eu estou decidindo a minha vida agora, eu quero esse regime. Ou então, não optar por nenhum. E aí a lei já regulamenta um regime convencional, que é o regime parcial de bens. Então, assim, é muito frágil e é preciso que as pessoas tomem ciência de que tem informações seguras na internet? Tem. Existem Tem. profissionais também aqui na nossa região que podem até mesmo orientar melhor esses regimes. Não é obrigado também você optar por um regime já especificado em lei, você pode optar por um pacto antinupcial, que vai gerar uma maior personalização à sua realidade, uma maior segurança jurídica para você constituir, né, a entidade familiar que você almeja, seja um casamento, uma união estável. É preciso ter consciência de que tem implicações sérias não só na sua vida, mas na vida de toda uma família que está para se constituir. Então, é preciso que nós tomemos realmente muito cuidado na escolha desse regime de bens. A Rafaele, que é a que fez a pergunta, colocou: pedir para explicarem, gente. Tem gente que tem vergonha de pedir para que o cartório explique. Eu já presenciei a doutora Carla, que é do cartório Paris de Juazeiro, sentar com os noivos e explicar. Às vezes, quando o cartório está muito cheio, realmente essa comunicação fica um pouco difícil de ser explicado cada união. Mas quando você vai com calma, a doutora Carla consegue explicar. Mas eu sempre oriento meus noivos: pesquise na internet para vocês verem realmente qual é a forma do casamento civil, qual é a união que vocês vão escolher. E a pergunta que Rafa fez anteriormente me fez uma outra pergunta. Se a união estável tem quase o mesmo significado do casamento civil. O casamento civil, quando você casa, é mais complicado o divórcio. De certa forma, ele é mais complicado. Na união estável, eu preciso também fazer um divórcio, né? Encerrar essa união estável do documento que foi feito, ou não precisa? Sim, você desfaz realmente a escritura pública, né, de união estável, porque você tem que dar conhecimento à sociedade que aquela união não mais existe, sob pena realmente de que aquela escrituração continue tendo validade e eficácia perante terceiros. Que Mas é é um uma mais procedimento simples. bem mais simples. E um detalhe, também uma união estável, uma escritura pública de união estável, pode se converter num casamento. Basta pedir uma autorização junto ao judiciário, um processo de jurisdição voluntária, que pode acontecer também, sem precisar passar por todo o processo de habilitação de um casamento civil. Entendi. Então, só para ficar mais claro ainda para todo mundo numa linguagem normal. Moro há 6 anos com a mesma pessoa,
mas nunca fiz documento, nunca fiz nada. É caracterizada união estável, vou ter que fazer esse documento, só para a gente ficar mais claro. Pronto. Eu orientaria a fazer o documento. Por quê? Porque a questão de só morar, só coabitação, não caracteriza a união estável, mas também não descaracteriza, tá? Por mais que eu tenha filhos? Caracterizar, por mais que você tenha filhos. Porque, É. assim, hoje o direito já entende, Geise, que as pessoas podem ter uma união estável em cidades, moradias diferentes. Eu posso hoje residir no Crato e o meu esposo ou meu companheiro residir em Alagoas, no Acre. Não há realmente a questão da coabitação hoje, até por súmula do STF, não é um requisito para se caracterizar a união estável. Já foi, como também já foi o requisito mínimo de tempo, né? A lei anterior da união estável, de 94, ela disciplinava que para se caracterizar essa entidade familiar, essa união, precisaria de 5 anos. Hoje não existe mais um período de tempo. Eu posso estar junto há um mês, há 2 meses, mas me comportar como casado. E esse comportamento, essa exteriorização, pode gerar a aplicação realmente dos efeitos de uma união estável, que vai recair especialmente na questão do patrimônio, que é o medo maior das pessoas, é a questão patrimonial. Entendi. Quando eu lancei a live, um fotógrafo no meu segmento, assim, eu já moro junto há 10 anos, eu tenho 2 filhas e a gente já tem uma união estável. Aí eu fiz a pergunta, mas você registrou isso? Você tem um documento? Ele disse, não, a gente tem uma união estável porque a gente mora junto. Aí eu disse, sim, mas quando separar? Quando separar, a gente divide os bens. Na prática, não é assim, né? Teria que ter um acordo dos dois para fazer essa divisão de bens. Ou na verdade, eu tenho que ter esse documento para dividir? Não. Na verdade, o documento da união estável, assim como o contrato de namoro, ele pode disciplinar a forma como será dividido. Então, você se previne nessa forma de divisão dos bens, tá? Entendi. Mas, em geral, Geise, é muito comum a união estável só ser registrada na dissolução. Tá vendo? Por quê? Porque as pessoas buscam justamente os efeitos jurídicos dessa situação fática. Nossa, agora eu me divorciei, eu me separei, eu não vivo mais com aquela companheira, mas eu tenho direito à parte do patrimônio porque naquele período eu ajudei a construir. E você falou no início da live de uma reportagem do Fantástico, né, falando sobre esse contrato de namoro. Ao final, salvo me engano, justamente o Fantástico abordou o caso de uma empresária que teve que dividir metade da sua empresa, né, com o ex-companheiro, justamente por quê? Porque não tinha um contrato de namoro e a realidade que eles viviam denunciava uma união estável e não um namoro. Então, o risco de você não ter o documento é esse. Seja um documento, né, para especificar que se trata só de um namoro ou de um documento que caracterize como união estável. Ou seja, gente, resumindo, o contrato de namoro é importante para você não perder nenhum bem seu, você não ter estresse, porque realmente, quando eu fui fazer essa publicação, né, para que as pessoas não misturassem união estável com contrato de namoro, eu não coloquei a parte que ela fala. Mas ela namorou com uma pessoa por vários anos e quando ela terminou, o cara disse: quero metade da sua empresa. Uma empresa bem consolidada, com tudo direitinho, e ela foi obrigada a dar. Então, cuidado para você não tomar esse pulo do gato. Então, sempre, gente, não é, é ganância. Já vou começar um relacionamento com desconfiança. Não se trata disso. Você não conhece a outra pessoa no futuro, no momento de raiva. Tô errada, Karen? Não, a realidade, infelizmente, é essa, né? Como eu disse, eu vivi um relacionamento de 11 anos. E ao juntos tomarmos a iniciativa realmente de formalizar um contrato definitivo na linguagem jurídica, né? Nosso casamento, nós conversamos bastante antes, até para disciplinar algumas questões. De fato, para
justificar situações futuras, para evitar situações conflituosas, né? O contrato, ele vem justamente para tirar um peso daquele relacionamento, porque as pessoas se dão a conhecer dia após dia, né? Nós somos Sim, seres humanos, nós somos sim. mutáveis, né? O contrato também não é um contrato engessado, né? O contrato ele pode ser modificado, ele pode acompanhar a realidade do casal. É isso também a questão do cronograma de um relacionamento afetivo, namoro, noivado, casamento ou união estável, enfim, a depender da realidade de cada um. Mas é preciso se dar a conhecer de uma forma consciente, evitando conflitos, né? Quantos conflitos nós recebemos no escritório, assim, de coisas mínimas, mas que dão um piscar de olho, assim, uma proporção gigantesca e acabam com famílias, né? Dissolvem, desestruturam lares. Então, o contrato, ele pode vir a disciplinar situações corriqueiras. E vamos dizer, evita também a questão até mesmo da desconfiança. Eu acredito que o contrário, ele traz uma realidade contrária, né? Muitos casais chegam ao escritório para dizer, doutor, eu queria conhecer um pouco mais do regime de bens, estou com dificuldade de escolha, mas o meu parceiro, o meu companheiro, o meu noivo, ele diz que não aceita tal regime porque gera desconfiança, como se nós não pudéssemos confiar um no outro, como se houvesse uma relação de ambição, de interesse. E conversando com as partes, mediando as partes, nós conseguimos mostrar que, na verdade, é o contrário, né? Quando um casal ele tem um relacionamento pautado no diálogo, eles são os primeiros a dizer, olha, eu quero construir uma vida contigo, então não me importa o que você tem hoje, o que você vai ter amanhã. O importante é estar com você, né? E lógico, quando existe essa maturidade dentro do relacionamento, o contrato é um mero instrumento, né? Um mero instrumento que possivelmente não venha nem a ser requisitado no judiciário, mas que se uma vez requisitado, ele vai disciplinar, por quê? Porque os noivos, os nubentes, os companheiros já disciplinaram, já entraram num consenso sobre aquela situação. Então é importante realmente a gente quebrar esse preconceito, olha, eu não vou fazer um contrato porque o meu namorado ele vai pensar mal de mim, ele vai terminar o namoro comigo. Eu acho que é o maior pensamento, né? Ele vai terminar comigo porque eu não confio nele. Não, não se trata disso. Já chegou o cliente no escritório, doutora, mas como é que eu falo de contrato de namoro? Tá com 1 mês, 2 meses que nós estamos nos conhecendo, ele vai terminar comigo. E eu até pergunto, né? E que amor frágil é esse que é vencido por um papel, por um contrato? Ó, a gente tem uma pergunta aqui que entra dentro desse seu nicho. Ó. Sou viúva ao assinar uma união estável. Muda o estado civil? Sim. Ela vai contrair uma nova entidade familiar. Ela vai passar a ser companheira e os efeitos da união estável vai ser aplicado no relacionamento dela. Essa pessoa, ela mora já com... Eu conheço essa pessoa. Ela já mora com um companheiro dentro de casa. Então, é melhor ela fazer um documento de união estável para ela se sentir mais segura para ambas as partes. E ela é viúva. Pronto. Como eu disse, cada caso tem que ser analisado, né? Temos que ver implicações a respeito de algum benefício previdenciário que a mesma tenha, né? Alguma outra fonte de renda que possa implicar na sua diminuição patrimonial. Então, assim, é preciso realmente analisar uma consulta jurídica para buscar verificar se seria a melhor solução para ela, né? No momento. Porque, como eu te disse, a união estável, ela pode ser reconhecida até mesmo após a dissolução. Na verdade, essa é a prática no direito. As pessoas só se atentam a uma escritura de união pública na dissolução ou quando necessitam de algum benefício específico.
É muito comum as pessoas procurarem reconhecer a união estável para fins previdenciários. Isso a gente encontra bastante no escritório. Ah, doutora, eu teria direito a uma pensão, né, em razão do falecimento do meu companheiro. Enfim, são casos dessa forma. Então, é preciso Então, analisar cada caso. mas aí, se eu tenho uma pensão e eu fizer um documento de união estável, posso perder essa pensão do INSS? Um exemplo? Se você tem uma pensão e, no Certo. caso, se você fizer uma união estável, Sim, eu posso perder essa pensão porque eu fiz um documento de união estável? não necessariamente, não. Ah, Agora sim, hoje já tramita a questão de você, se você tem uma aposentadoria e uma pensão, você ter que, né, futuramente você vir a escolher. Mas não necessariamente ela vai perder a pensão, não. interessante. Eu acho que é muita dúvida de muitas pessoas que não sabem disso. Sim, Ou seja, gente, tem que procurar um advogado para você ter conhecimento de tudo e não fazer uma besteira, que é como o Karen falou no início. Tem que ter cuidado no texto que vai ser redigido e que você vai ser assinado. Karen, uma coisa que eu isso. acho importante também falar do contrato de namoro. Eu tenho clientes e já tive amigas que tiveram conflitos no relacionamento por ele ou ela ajudar os pais. Tipo, todo mês eu dou um valor X para minha mãe e ficar aquele conflito. Isso pode ser colocado uma cláusula também dentro do contrato de namoro? Sim, pode ser acordado previamente e estar realmente dentro do contrato. O contrato, né, seja de união estável, né, em escritura pública, ou o contrato de namoro, ele vai manifestar a vontade das partes a respeito de qualquer situação. Certo. Tá? É muito comum também as pessoas utilizarem esse tipo de contrato quando tem alguma atividade empresarial, né? E também é bem corriqueiro na questão do pacto antinupcial, essa questão empresarial, justamente para não ficar na dependência do seu cônjuge ou do seu companheiro ou do seu namorado, sempre estar aqui validando aquele negócio jurídico, assinando, e isso sempre causa algum entrave. Então, é muito corriqueiro utilizar cláusulas específicas para determinadas situações. Por isso que eu digo, a realidade de cada casal é quem vai ditar as cláusulas de cada contrato. Por isso que o advogado, ele é fundamental na elaboração dessa minuta. Entendi. Karen, já daqui a pouco completa 40 minutos. A live passa muito rápido, mas para as pessoas que assistiram, eu queria que você resumisse cada um para ficar algo mais claro. O que é contrato de namoro de uma forma resumida? Pronto. O contrato de namoro é um documento escrito em que os namorados dizem que não querem constituir família. Estou Certo. só namorando. Pronto. Fato, e você pode colocar as cláusulas que você bem entender junto da decisão dos dois. E união Isso. estável. Bom, a união estável já diz, olha, eu estou num relacionamento e esse relacionamento, de fato, hoje se constitui família. Ele é a minha entidade familiar. Portanto, tudo que é meu é dele, se o regime for parcial ou a depender do regime adotado na união estável. Certo. E o que Que é no um Brasil são casamento? 4. São 4. E o que é um casamento civil, para as pessoas entenderem a diferença dos três? Pronto. O casamento civil é um ato formal de comunicação à sociedade de que eu contraí núpcias e que essas núpcias elas geram, né, efeitos jurídicos perante terceiros. Pronto, gente. Tá explicado. Tirado todas as dúvidas. Ou seja, faça um contrato de namoro. Eu vou fazer igual a doutora Anne, que mandou uma mensagem para mim ontem. Deus me livre de namorar sem contrato. Aí agora eu vou repetir. Anne, agora eu aprendi. Agora todo relacionamento eu vou querer um contrato. É muito bom porque você se sente seguro, né? Não fica aquela coisa apenas verbal. Não tenha medo. O que às vezes implica no futuro problema, para minimizar um futuro problema, é esse medo e esse preconceito que as pessoas têm. Que foi como o Karen falou, muitas pessoas chegam, vai terminar meu namoro. Que namoro fraco, hein? É preciso pensar realmente tudo que está em jogo. Literalmente tem muita coisa em jogo. E não só é o sentimental. É toda uma vida de conquistas e um futuro promissor. Então, o contrato, gente, é mais um meio que vem surgindo no direito
como eu disse, não está ainda legalizado, não existe uma lei específica, mas ele tem amparo legal sim. Lá o Código Civil, o artigo 462, vai estar assegurando a possibilidade de realização desse contrato, né? Existe ainda muita divergência a respeito da sua validade? Existe. Tudo que é novo, né, gera realmente um estranhamento e é preciso um tempo para que seja verificada a situação e seja pacificado. Não é diferente nos nossos tribunais, mas nós já estamos vendo os frutos desse contrato de namoro. Então, assim, se resguardem, né? Busquem mais informações, evitem os contratos lá do Google, Ah, com certeza, evito, para né? não dar Porque problema. o contrato do senhor Google pode ser realmente perigoso. Ao invés de prevenir uma situação, ele pode vir a fomentar a situação, né? Tornar a situação um pouco mais complexa. Karen, para encerrar essa live maravilhosa, que ficou super clara, até eu tirei todas as minhas dúvidas. Você, como mãe, como mulher, como filha, diante de toda essa pandemia, qual o conselho que você dá para esses casais que vão começar essa vida nova, fazendo contrato de namoro, fazendo união estável e casamento civil? Como você também, como advogada e como mulher, o que é que você dá de conselho para eles? Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui compreender a Se mensagem. quiser, eu repito. Eu acredito, se eu não tiver conseguido captar, você vai me corrigindo. Eu costumo dizer que a gente não pode brincar com o amor, né? O que une as pessoas é o amor, né? A vontade de construir algo mais próspero, algo seguro. Assim foi comigo e eu acredito que é com cada uma, né, das pessoas. Mas para que exista segurança, é preciso que exista diálogo e é preciso que nós tomemos consciência de que as nossas atitudes de hoje geram consequências no futuro. Então, os casais que estão em quarentena, vamos começar a conversar, vamos planejar, né, a nossa vida pessoal. Nós planejamos tudo. Nós planejamos nossa vida patrimonial, nós planejamos nossa vida profissional e a vida pessoal a gente tem a tendência de ir levando com a barriga, né? Esse tipo de contrato, esse tipo de orientação jurídica, na verdade, ela vem como um planejamento pessoal, né? Qual a segurança que eu quero para minha vida? Qual a entidade familiar que eu busco, né? E é importante também nós colocarmos que o contrato é uma mera declaração. Ele não vai simplesmente dizer como deve ser o seu relacionamento de uma forma absoluta, mas ele vem a reger durante aquele período aquilo que vocês buscaram construir juntos. Então, tudo fica mais tranquilo, eu digo por experiência própria, né? Tudo fica mais tranquilo, fica mais seguro e a tendência é realmente crescer. O amor crescer e se multiplicar, né? Assim foi comigo e eu espero que seja com cada um de vocês, né? Que vocês possam encontrar a pessoa certa, né? A segurança também no relacionamento e construir uma família, né? Pautada realmente no amor. Se nós tomarmos consciência da importância do Instituto da Família, Geise, nosso mundo será completamente diferente. E tudo isso passa simplesmente por um agir nosso. Com certeza. A Rafaela disse aqui, ó, foi ótima a live, doutora Karen, muito objetiva nas respostas, o que ajuda muito a solucionar as dúvidas. Parabéns pelo tema, Geise, e pela convidada. Eu gosto de Karen porque ela não usa as palavras jurídicas, né? Eu tive um contato com ela, então ela é muito prática nas palavras e falou palavras que todo mundo entendeu. Então, deu para todo mundo entender a diferença de cada um e eu faço das minhas palavras as suas, essas últimas agora. Não deixe para o seu coração, a sua vida pessoal para depois, porque é o que a gente mais faz, né? Então, Karen, muito obrigada de coração. Foi maravilhoso. É 40 minutos, mas que passa assim, ó, rapidinho, né? E eu quero te agradecer demais. Saudade de você, de Arla, sua mãe, o bebê, porque eu disse muito, eu vou conhecer quando ele tiver 10 anos já na faculdade. O coronavírus não me deixa conhecê-lo.
Kael, é uma bênção realmente em nossa vida. E foi planejado, viu? Olha aí, ó. Estava no contrato, ele estava no contrato. Estava no contrato, planejamento familiar depois de 2 anos de casado. Olha aí, ela seguiu o contrato à risca. Brincadeiras à É aquela parte, é questão. muito bom, né? Pode dizer. É aquela questão. Tudo que é planejado, gente, dá certo, né? Vem para somar, vem para construir. E eu quero agradecer, Geise, pelo convite. Né? É muito importante temáticas como essa serem abordadas aqui nesse meio de comunicação, né? Estou sempre à disposição. Nós temos também, né, o Instagram do escritório, Souza, underline ADV, underline Crato. Lá nós estamos iniciando projetos também bacanas, né, em razão dessa pandemia. Então, Uhum. muitos vídeos também, né, informativos irão sair, vocês poderão acompanhar. E qualquer dúvida, estamos à inteira disposição. Foi um prazer conversar contigo Prazer é todo novamente. meu. Faltam 15 minutos para a live acabar. Começou o contador aqui, ó, contando. Eu quero te dizer 15 segundos? Não, 15 minutos, ó, 17, Ah, 16, tá caindo. Karen, muito obrigada. Sinta-se abraçada nesse momento. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui nessa live. Muito obrigada. E um beijo grandioso para você nessa noite. até mais. Tchau, Tchau. tchau.